Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai decifrar alguns sinais bem interessantes do mercado financeiro, usando como base as análises do Morning Call da XP. Vamos explorar um momento bem curioso, sabe? Quando o mercado fica totalmente dividido, com o otimismo puxando para um lado e o medo puxando para o outro. Pois é essa a pergunta de US$ 1 milhão. O que acontece quando notícias que trazem uma super esperança batem de frente com dados que geram aquela ansiedade? A gente vai entender agora como essa batalha se desenrolou. E, para guiar a nossa conversa, vamos usar os relatórios lá do final de março de 2026. Eles são como uma fotografia perfeita de um mercado tentando encontrar um rumo no meio de um monte de sinais conflitantes. Vamos nessa? Naquele momento, o mercado parecia que tinha duas cabeças, sabe? Não seguia uma lógica única. Pelo contrário, estava dividido entre duas narrativas muito, mas muito poderosas. De um lado, o otimismo vinha de fora, do cenário geopolítico. A perspectiva do fim de um conflito importante animava todo mundo. Mas do outro lado, o medo vinha de dentro, dos indicadores econômicos que apontavam para uma possível perda de fôlego da economia. Duas forças gigantes em rota de colisão. E olha, isso não é uma interpretação, não. O próprio Morning Call da XP destacou isso de forma bem direta. A notícia sobre a guerra era tão forte que estava literalmente ditando o ritmo do mercado naquele momento. Era ela que dava as cartas. Ok, a gente já falou do otimismo. Agora vamos para outra ponta, o medo. Como é que o mercado demonstra esse sentimento de forma concreta? Para isso, a gente precisa olhar para um indicador fundamental, os yields. Por que não? O mercado não tem um rosto para fazer cara de preocupado. Ele mostra o que está sentindo através dos números, do movimento do dinheiro. E é exatamente aí que os yields entram para contar essa história para a gente. De um jeito bem simples, o yield é o rendimento de um título. E pensa comigo, quando os investidores estão com medo, eles correm para onde? Para a segurança. E os títulos do governo são vistos como esse porto seguro. A partir daí, o que acontece é um efeito em cadeia. Então, a lógica é a seguinte: o medo faz o pessoal buscar segurança. Essa busca por títulos seguros aumenta a demanda, o que faz o preço deles subir. E aqui vem o pulo do gato. Por uma relação inversa, quando o preço do título sobe, o rendimento dele, o yield, cai. Ou seja, yield caindo é um sinal claríssimo de medo no mercado. E era exatamente isso que estava acontecendo. De um lado, a esperança geopolítica animando tudo. Do outro, os yields contando uma história bem diferente, a do medo de uma economia mais fraca, um verdadeiro cabo de guerra. Ok, então temos otimismo de um lado e medo do outro. E essa tensão toda não fica paradinha num lugar só. Ela se espalha como ondas num lago e acaba afetando tudo ao redor. É super importante entender que no mercado financeiro está tudo interligado. A tensão que a gente viu nos títulos não ficou isolada, ela se espalhou e começou a gerar volatilidade em moedas, commodities e outros investimentos. E as análises da XP mostravam exatamente isso. O foco estava todo em ativos como o petróleo e ouro, que reagem muito a cenários de incerteza. Além disso, uma atenção especial para as taxas de juros e, claro, os fundos multimercados. Agora, olha a força da expressão usada aqui. O caos. Não foi um probleminha, foi o caos. Isso mostra que o impacto não foi pequeno. Os fundos multimercados, que investem em várias coisas ao mesmo tempo, tiveram uma dificuldade enorme para navegar no cenário com sinais tão contraditórios. Então, depois de ver essa colisão entre otimismo e medo, o que a gente pode tirar de lição? Qual é a mensagem principal que fica dessa história toda? A grande lição é que não dá para olhar só para uma manchete positiva e ignorar os sinais técnicos. Nem o contrário. A verdadeira compreensão vem da capacidade de conectar os pontos. Geopolítica, economia e o comportamento dos diferentes ativos. É um quebra-cabeça. É como se o mercado tivesse duas vozes. Uma que fala alto, sobre as grandes histórias, os eventos que todo mundo vê, e a outra que sussurra, que fala dos fundamentos, dos dados, dos medos mais profundos da economia. Saber ouvir as duas é o que faz a diferença. E essa análise toda deixa a gente com uma pergunta para refletir. Nesse cabo de guerra constante, quem tende a ganhar no longo prazo? A euforia dos grandes acontecimentos ou a realidade fria dos números da economia? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar, pessoal.